Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero que vocês assistam esse vídeo até o fim, porque hoje nós vamos falar sobre um dos maiores livros de filosofia. Eu julgo dizer que esse é um livro máximo de filosofia. Existem alguns livros de filosofia que são extremamente importantes e fundamentais para a gente ler se a gente quiser conhecer filosofia de verdade, porque a maioria dos problemas filosóficos giram em torno desses livros, dos problemas colocados nesses livros. Por exemplo, A Crítica da Razão Pura de Kant é um livro desse tipo, o Discurso do Método de René Descartes também, Ser e Tempo também do Heidegger, eu poderia dizer que sim, os livros de Hegel, A República de Platão e também o livro que a gente vai falar hoje, que é a Metafísica de Aristóteles. Esse é um livro incrível e fantástico. E a partir dele, muita coisa aconteceu e muita coisa veio sendo discutida. Eu julgo dizer que a religião cristã não seria a mesma sem o Aristóteles. Ela não teria uma fundamentação filosófica para, enfim, aquilo que a gente entende por cristianismo. Eu diria mais, por exemplo, o niilismo não teria razão de ser, porque o niilismo é uma crítica à metafísica. Enfim, se a gente quiser entender o mundo contemporâneo, a gente tem que entender esse livro. E por isso hoje eu fiz algo diferente, eu fiz alguns slides, muito para me organizar, para poder falar sobre esse livro, que é um livro muito denso, um livro longo, se a gente for falar de densidade, né? É um livro que tem umas 300, 400 páginas, então, e com uma densidade muito profundo. Então, eu fiz esses slides para me organizar porque eu quero realmente não somente instigar vocês a ler esse livro, por mais difícil que ele seja, mas eu também queria que com esse vídeo vocês entendessem pelo menos um pouco do que se trata a metafísica de Aristóteles, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a Metafísica, esse livro fantástico do Aristóteles. E finalmente vamos falar sobre a Metafísica de Aristóteles. Esse livro fantástico, fantástico. A Metafísica, para mim, é um livro que é praticamente um manual de investigação. Hoje, se a gente observa as investigações científicas, e se você frequentou a universidade, fez algum tipo de pesquisa, de iniciação científica, ou até mesmo avançou, né, nos estudos e fez ou está fazendo mestrado ou doutorado, você sabe que uma das etapas da pesquisa é buscar as referências bibliográficas sobre aquele tema específico. Levantar, por assim dizer, o status questiones, que é o estado da questão atual que você tá pesquisando e abordando. E a gente vê que nesse livro o Aristóteles faz isso. Talvez seja um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer isso no livro da Metafísica. E ele vai minuciosamente abordando a questão por vários ângulos, coisa que a gente só vai ver depois no desenvolvimento das ciências. As ciências faz isso, ela aborda a questão por vários ângulos diferentes, até uma ciência se subdivide em várias disciplinas, né? Para abordar esses campos bem específicos. E a gente vê Aristóteles fazendo isso, sabe? Tentando esmiuçar a questão exaustivamente. E isso é algo que no tempo dele ele foi um pioneiro fazendo isso, e a gente percebe como esse tipo de abordagem, de investigação, pelo menos até agora não se descobriu nada que gere melhores frutos do que esse tipo de investigação. Levantar o status questiones, ver qual é a opinião dos sábios a respeito disso, né, daquelas pessoas que estudaram aquele tema, atacar o problema por vários ângulos diferentes. Isso é algo que nós fazemos até hoje. Aliás, o Aristóteles ele foi um dos maiores gênios da humanidade, porque ele
pesquisou e abordou vários campos do conhecimento. Ele tem trabalhos em biologia, claro que hoje já foram superados, mas no tempo dele ele foi pioneiro nisso. Trabalhos em metafísica, né? Trabalhos em filosofia, em ética, em política, até em estética, que é a poética dele, né? Enfim, o Aristóteles foi um grande sábio, um grande gênio que nós tivemos, né? Então, toda vez que nos cai um texto do Aristóteles na mão, nós temos que prestar atenção, porque ele não é alguém desprezível, né? Ele tem até talvez eu até esqueci de falar, né? O livro da física. Se a gente quiser estudar física sem recorrer à matemática, temos o Aristóteles ali, né? Claro que muita coisa mudou no campo da física, né? Mas você percebe o esforço desse sujeito para descobrir a verdade, para estudar e de maneira exaustiva e minuciosa vários aspectos da realidade. Aqui no livro da Metafísica tem uma parte que eu não vou tocar, que é uma parte onde o Aristóteles ele fala muito sobre a matemática, a questão da matemática, do que seriam os entes matemáticos. Isso eu não vou tocar. Principalmente é uma discussão que ele tem contra a posição dos pitagóricos, né? Dos pitagóricos e, em certo sentido, também a posição de Platão. Mas eu não vou abordar muito isso. A primeira coisa que a gente tem que eu posso falar desse livro é que o começo dele, o primeiro, ele é dividido em 14 livros, o que poderíamos dizer 14 capítulos, né? No primeiro livro, no primeiro e no segundo livro, né? Mas mais no primeiro, ele aborda o que enfim, o que os sábios, os filósofos, né, entendiam como as primeiras coisas. Porque a grande questão da metafísica é isso, é tentar descobrir quais são as causas primeiras, né? Então já vamos começar a falar, esmiuçar isso. O que é a metafísica? E por que esse nome, né? É até curioso, essa história é muito curiosa, na verdade, né? Tem um sujeito chamado Andrônico de Rhodes, que foi talvez o da última geração ali do Liceu Aristotélico. O Aristóteles já tinha morrido há muito tempo, mas o Liceu, a escola que ele montou, né, permaneceu. E o Andrônico de Rhodes talvez seja o da última geração dessa escola, depois a escola acabou fechando e tudo mais. Mas ele entra para a história como o sujeito que organizou os escritos de Aristóteles. E aí chegou na mão dele os 14 livros que veio a compor a metafísica, né? Ele falou, nossa, onde eu coloco isso? Que nome que eu dou para esses livros? Então ele juntou os 14 livros e deu o nome de Metafísica. E nada mais era a metafísica do que o livro que vinha depois do livro da física. Mas, contudo, porém, no entanto, ficou conhecido no Ocidente metafísica como algo além da física, ou algo que seja além do mundo sensível, ou, enfim, algo que seja a base, algo basilar para a existência dos sensíveis, para a existência do mundo físico. Mas, inicialmente, essa não era a intenção do Andrônico de Rhodes, perdão. Ele só queria dizer que metafísica como o livro que vinha depois da física, subsequente ao livro da física. Tem o livro da física e tem o livro depois da física, que discute outras questões. Era só isso, mas é bem curiosa essa história, né? Mas o que o Aristóteles está se propondo é estudar as causas primeiras. Quais são os fundamentos da realidade? É isso a metafísica. Ou pelo menos é isso a metafísica em Aristóteles. Quais são os fundamentos da realidade? Tá? Então, a metafísica ela responde às necessidades, por assim dizer, espirituais, mais elevadas e divinas, porque são questões superiores, né? Que não são simplesmente sensíveis e não estão nesse mundo corruptível. Ou se estão nesse mundo corruptível, não são corruptíveis, né? Então, por isso, divinas. Então, por esse motivo, em alguns momentos, Aristóteles chama a metafísica de teologia. A busca theos, que é Deus em grego, então seria o estudo das coisas divinas, né? Das coisas concernentes a Deus, ou coisa do tipo, né?
até no final a gente vai entender qual que é a noção de Deus para Aristóteles, né? Mas vamos lá. Então, como eu disse, a metafísica ela vai estudar as causas primeiras. E então é importante a gente definir aqui quais são os tipos de causa para Aristóteles. Isso é muito importante mesmo. Porque para Aristóteles existem 4 tipos de causa. A causa formal, que seria basicamente a fórmula, ou enfim, a estrutura não física, né, das coisas. A causa material, que é a matéria do que a coisa é feita, né? A causa eficiente, quem gerou, o que causou a causa motriz, né? E a causa final, que seria o fim, o objetivo, ou o devir, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo para a gente ilustrar isso daí. Por exemplo, a causa formal de uma mesa. A causa formal da mesa seria a ideia de mesa, né? Que seria a fórmula da mesa, como que vai se construir e tudo mais, né? A causa material pode ser a madeira, fazer uma mesa de madeira, pode ser de ferro, mesa de ferro, ferro e vidro, né? Uma mesa de ferro com vidro. Essas são as causas materiais da mesa, né? Do que tipo de matéria a mesa é feita. A causa eficiente seria quem gerou a mesa, por exemplo, o carpinteiro ou enfim, o construtor, alguém criou essa mesa, fez essa mesa. E a causa final seria o objetivo, né? O objetivo para que é feita essa mesa? Para colocar objetos em cima dela, etc, né? Então aqui a gente já tem um exemplo bem vivo das 4 causas num objeto qualquer, que seria a mesa, por exemplo, né? E é muito importante isso, é muito importante a gente entender isso, porque isso é basilar em Aristóteles, tá? Uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer é que o material de apoio que eu utilizei para não somente fazer esse vídeo, mas também para estudar a metafísica de Aristóteles, foram 2 livros do Giovanni Reale. Que um é Introdução a Aristóteles e outro é a História da Filosofia dele. Que, aliás, a História da Filosofia do Giovanni Reale é algo impressionante, é muito bom mesmo a coleção dele. São 3 volumes de 600 páginas que cobrem toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos até os contemporâneos, né? Então é algo sensacional, sensacional mesmo. Então eu estou utilizando, além do livro da metafísica, né, também o Giovanni Reale, né? Eu devia ter dito isso no começo, mas enfim, digo isso agora, né? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Olha a musiquinha. O estudo do ser enquanto ser. Ou seja, ser aqui não é um ser particular, um objeto particular. Por exemplo, essa capinha de celular aqui. Isso seria um dos seres, né? Esse objeto aqui. Esse objeto seria uma substância, né? Por Aristóteles, né? Mas o ser é toda a realidade. Então é o ser enquanto ser. Ou seja, o que o Aristóteles se propõe é estudar o ser por inteiro. Assim, a metafísica tenta chegar às causas primeiras do ser. Esse é o grande objetivo do Aristóteles. Ou o porquê que explique a realidade em sua totalidade. Então, assim, diferente de outras ciências, que estudos particulares, por exemplo, a química, a biologia, a física, até a própria matemática, mas a matemática é meio algo à parte aí, né? Principalmente para Aristóteles, né? A metafísica tenta estudar o ser no seu conjunto completo, não somente na visão química, na visão biológica, na visão da física, mas sim numa visão macro, completa, universal, por assim dizer. E os antigos aqui entende-se pensamento pré-socrático, né? Diziam que o ser é uno. E Platão é o primeiro a introduzir a noção de não ser, apesar de que ele coloca, a posição de Platão é bem curiosa, né? Que Platão não coloca os sensíveis como seres. O ser para Platão são as formas fixas que vivem no mundo das ideias, né? Que estão no mundo das ideias. Esses são os seres para Platão. Esse mundo sensível seria como se fosse uma sombra desse mundo real.
desse mundo real que seria o mundo das ideias, né? É, mas enfim, o Platão é o primeiro a introduzir essa noção de não ser, que existe um nada, por assim dizer. Os antigos acreditavam no uno, o ser é um, é a unidade, ou coisa do tipo. A gente lembra muito do Parmênides, né, nessa hora, né? Aliás, essa imagem cara, o Rafael, essa daí é a escola de Atenas do Rafael. Eu peguei um pedacinho só, essa parte aí do Platão e do Aristóteles. O Rafael foi genial, genial quando pintou isso. Porque aqui a gente vê Platão apontando para cima, né? Isso ele faz referência, está fazendo referência ao mundo das ideias, né? O mundo das ideias não estaria para cima, né? Mas, enfim, ele aponta para cima porque é como se ele fosse mais elevado, né? Essa foi a intenção, né, do Rafael. E você vê o Aristóteles ali, do lado dele, com a palma da mão aberta, apontando de que, na verdade, o ser está aqui nesse mundo e ele tem múltiplas facetas. Enquanto pro Platão, o ser está no mundo das formas fixas e está em outro lugar, que não no mundo sensível, né? Pro Aristóteles, não. O Aristóteles discorda frontalmente da posição platônica. Aliás, muito da metafísica é o Aristóteles se afastando da posição platônica. O Aristóteles foi discípulo de Platão, estudou por 20 anos com Platão, mas ele se afasta dessa posição fundamental, né, da metafísica platônica e tem uma posição própria, né, como a gente está observando aqui, né. Então a gente vai ver como que o Aristóteles enxerga esse ser. Se esse ser não é uno, mas sim ele tem múltiplas facetas, se esse ser não é um ser puramente formal, e se esse mundo não é um mundo de pura sombra desses seres que estão num outro plano, né? Como que se dá, né? A metafísica aristotélica, né? Então o Aristóteles ele divide as manifestações do ser em 4 grupos principais, né? O ser enquanto categoria, que é o ser em si, né? E isso a gente vai ver mais a fundo na sequência, né? O ser enquanto ato e potência, o ser enquanto acidente e o ser enquanto verdadeiro. Dessas quatro manifestações do ser, subdivide-se mais alguns tipos, né? Por isso que eu disse, o Aristóteles ele quer esmiuçar bem a questão e observar o ser nas suas múltiplas facetas. Não somente que nem como eu disse, que nem a biologia enfoca por um lado, a química enfoca por outro. Ele quer ver todas as maneiras de se observar o ser. Então, as categorias de Aristóteles. As categorias também algo muito importante basilar na metafísica de Aristóteles, né? Em geral, o Aristóteles diz que são 8 as categorias, né? Mas em alguns momentos aparecem outras e soma-se 10, né? Porque as 2 últimas, elas não aparecem sempre nos textos de Aristóteles, né? Incluindo a metafísica, né? E quais são... Mas eu vou colocar aqui as 10. Quais são as categorias de Aristóteles, né? As categorias são substância ou essência, qualidade, quantidade, relação, ação ou agir, paixão ou sofrer, onde ou lugar, quando ou tempo, ter e jazer, ou sofrer uma ação de outra pessoa, né? Nessas categorias, a mais importante é a substância. Todas as outras, elas dependem da substância para poder existir. Então a substância é o essencial. Então, como eu disse, essa capinha de celular é uma substância. E ela pode ser vista enquanto quantidade, né? Qualidade, relação sempre relação com outra substância, né? Ação ou agir, enfim. Mas tudo relacionado à substância, né? A esse objeto aqui no caso, né? As substâncias são os objetos, né? Porque muitas vezes a gente fala sobre o ser na metafísica, as pessoas pensam que são objetos. Não. Para Aristóteles, os objetos são as substâncias. E aí, então, como eu já havia dito, né, de todas as categorias, a substância é o eixo sobre o qual gira todos os outros significados do ser, né? Então, a substância é o mais importante, é a mais importante das categorias, né?
Mas daí surgem dois problemas, né? Se a gente for falar de substâncias, né? Existe apenas substâncias sensíveis ou existem outras substâncias que não são sensíveis? E o que é a substância em geral? E quais são as respostas de Aristóteles para essas duas questões? Sim, existem substâncias que não são puramente sensíveis. Então, existem substâncias sensíveis e as não sensíveis, as eternas. E a substância é formada por matéria, forma e sínolo. Essa é o tipo geral de substância, né? Se a gente for falar de um tipo geral de substância, você diz a substância é formada de matéria, forma e sínolo. Isso. Basicamente é isso. E o sínolo, na verdade, essa palavra, é a mistura entre matéria e forma, né? E aí aqui eu fiz eu trouxe essas imagens aí pra gente entender o que Aristóteles está querendo dizer. Aqui no caso, eu trouxe umas barras de bronze, uma ideia e a estátua de bronze. Então, as barras de bronze são a matéria bruta, né? A matéria sem forma. Na verdade, aqui ela já tem uma forma, né? No caso, né? A matéria, né? Mas é até interessante dar a oportunidade para eu falar isso. O Aristóteles diz que sempre a matéria vai ter uma forma, sempre vai ter algum tipo de forma, né? Que pode ser modificada. Né? Mas aqui aí vocês vão entender, né? Aqui a gente tem o bronze. Eu trouxe a barra só para ilustrar, né? Mas o bronze, enfim, o bronze em geral, né? A forma é a ideia que uma pessoa tem para trabalhar esse bronze. E aqui a gente tem uma estátua feita de bronze. Então, que aí é o sínolo, né? Que é a mistura entre matéria e forma. Esses quadrinhos é só para a gente ilustrar o que Aristóteles está querendo dizer, chamar por substância. Sempre as substâncias sensíveis sempre vai ser assim. Nunca a gente vai ver somente matéria, porque somente matéria para Aristóteles é algo indeterminado. Não existe algo puramente material, somente matéria. A matéria sempre tem alguma forma. Então, os sensíveis sempre serão assim, uma mistura entre matéria e forma. Então, sempre será um sínolo, por assim dizer, né? E a forma, para o Aristóteles, é a substância primeira. As substâncias não são puramente sensíveis, como eu disse. Então, a forma para Aristóteles é a substância primeira. É aquilo que é anterior à matéria bruta, né? Os sensíveis só vão poder existir numa mistura de matéria e forma, né? E a forma, por excelência, é a substância primeira, né? Então, como Aristóteles respondeu, né? Substância não é algo puramente sensível, né? Existem substâncias não sensíveis. E as formas são esse tipo de substância não sensível. E a forma, aquela questão do bronze já estava até me adiantando, né? A forma é ato e a matéria é a potencialidade. Então aqui a gente já vai para o segundo tipo de, quando a gente fala da metafísica, né? Que é sobre potência e ato, que também é um conceito muito importante dentro da filosofia aristotélica, né? A forma então seria ato, sempre a forma é ato, nunca ela é potência. Ato seria algo que está em ato, né? Que está existindo naquele momento, né? E a matéria sempre é potencialidade. A matéria, por exemplo, a matéria pura, ela é só uma potencialidade porque ela não existe em ato. Ela só existe em ato quando se tem a forma. Por exemplo, essa capinha de celular, ela tem esse formato e ela tem uma forma. Isso daqui enfim, é uma borracha, assim, eu não sei o que é isso de fato, mas esse material aqui, ele só ganhou esse formato porque teve uma forma. Ele tem uma forma. Então ele se torna uma substância em ato. Se ele fosse pura matéria, ele só seria uma potencialidade. Ele poderia ser várias coisas, né? A potência é isso, você tem um campo de possibilidades
determinados tipos de matéria tem, né? Então, em todas as substâncias, como eu disse, por ser matéria e forma, há sempre potência e ato. Sempre dentro das substâncias sensíveis, a gente vai ver potência e ato. Por exemplo, qualquer objeto de madeira você pode desmontar ele e montar de outra forma. Os metais, nós podemos pegar ouro, derreter e formar outra coisa. Enfim. E os seres puramente formais, seres que são forma pura, eles são ato puro. Deus, portanto, é ato puro, porque Deus é puramente formal. E já a gente vai entrar nessa questão de Deus para Aristóteles, né? O que ele entende por Deus. Então, como a gente já abordou essa questão de que existem outros tipos de substância que não são sensíveis, e que Aristóteles chama de suprassensíveis, a gente vai falar um pouco sobre elas. Aristóteles diz que tudo é substância. Tudo é substância. Não importa se é sensível ou não. Tá? O ser, em última instância, é substância. Seja ele visto da maneira formal ou em forma de sino, né? Eu coloquei material aí, mas está meio inexato, né? Poderia ser sensível, né? Que seria mais exato, né? Porque a matéria pura, né? Como a gente já discutiu. Porém, se toda substância é corruptível, se toda substância sofre corrupção, se toda substância perece, como a gente vê, todos os sensíveis acabam perecendo, né? Até mesmo as pedras acabam perecendo. Então não deveria ter nenhuma substância corruptível, certo? Toda substância, então, se tudo fosse sensível, então tudo deveria ser corruptível. Mas, como para o Aristóteles, há pelo menos duas substâncias, que na verdade é uma só, né? Que são incorruptíveis, que está a nossa mão, que para ele é o tempo e o movimento. Que na verdade o tempo é uma determinação do movimento, né? Para ele é mais ou menos a mesma coisa, né? Para Aristóteles, o tempo é eterno. Nunca houve um antes do tempo, nem haverá um depois do tempo. Porque se não fosse assim, a gente ia cair numa regressão infinita. Porque a gente só entende a realidade no sentido temporal. A gente pode regredindo, e não teve um antes do tempo. Se teve um momento que o tempo iniciou, não faz mais sentido a gente falar de antes. Porque só faz sentido a gente falar em antes e depois dentro do tempo. Então, para fugir dessa contradição, o que Aristóteles faz? Ele diz: o tempo é eterno. E perceba a genialidade desse cara, que no século XX, no século XXI, há teorias muito elaboradas da física que diz que o universo é eterno, que o universo não teve um começo, para eles tentar fugir desse problema, né? Se teve um começo, então é o que tinha antes do começo, né? Então foi uma sacada genial do Aristóteles, genial. A gente pode discutir, pode falar, não, é problemático, tudo mais, mas foi genial. E como pode, então, existir um movimento e um tempo eterno? Porque o movimento é uma das... se tem tempo, tem movimento. Né? Então, o Aristóteles... Segue o raciocínio aqui do Aristóteles. Se o tempo é eterno, eterna deve ser a causa do tempo. Tal princípio deve ser, portanto, imóvel. Porque só o imóvel é causa absoluta do móvel. Porque tudo que é movimento é movido por alguma outra coisa, certo? Portanto, se a gente remonta as causas, a gente remonta assim, por exemplo, sempre em questão de movimento a gente pega uma mesa de bilhar, né? É uma bola de bilhar. A bola branca bate na bola azul, a bola azul se movimenta. O que causou o movimento da bola azul? A bola branca. O que causou o movimento da bola branca? O taco. O que causou o movimento do taco? Uma pessoa, enfim. Aí a gente vai remontando as causas, né? As causas do movimento, né? E perceba, se a gente for remontando as causas, a gente vai cair numa regressão infinita, né? Por isso mesmo, ó.
Portanto, remontando as causas, deve haver um primeiro motor que seja imóvel, e que é a causa de todo o movimento. Por quê? Para Aristóteles sair dessa regressão infinita, que seria contraintuitivo na visão dele, então ele postula que existe um motor que é imóvel, que é o motor que deu origem a todo o movimento e que sustenta todo o movimento. Deu origem não, melhor dizendo, que sustenta todo o movimento do universo. Então, e tal princípio deve ser privado de potencialidade. Tal princípio deve ser ato puro. Então a gente chega, talvez numa das... Não sei se é a mais conhecida, né, mas pelo menos para mim é o grande postulado de Aristóteles, né? Que é o motor imóvel, é a substância suprassensível que o Aristóteles buscava. É o primeiro, o primeiro motor imóvel, né? Que é aquilo que dá todo o movimento pro universo, né? E, ou seja, o primeiro motor imóvel é o Deus aristotélico. Ele é Deus. É esse motor imóvel que é ato puro, ele é Deus para Aristóteles. Então, Aristóteles, ele, apesar de ser um grego, ele postula uma espécie de Deus monoteísta. Apesar de que não tem, pelo menos até aqui, né? A gente está vendo, né? Não tem nada a ver com o Deus de outras religiões, né? Foi uma dedução filosófica e lógica que ele foi chegando, né? A partir dos pressupostos que ele foi colocando. Né? E como é a causa do primeiro motor? E o resumo, né, de suas características, né? Para falar um pouco dessas causas e como que se dá essa causa do primeiro motor. Porque se o primeiro motor é a causa de todo o movimento do universo, então como que se dá essa causa, né? Porque se a gente pensando nas bolas de bilhar, né, a gente vê que tem uma causa eficiente ali, né, de uma bola batendo na outra, né? Mas vamos lá. A causalidade do primeiro motor imóvel, ela não é eficiente. Não é como a bola de bilhar, uma batendo na outra. Mas sim é um tipo de causalidade final. Ou seja, o primeiro motor, que é Deus, move com a sua perfeição, né? Assim como o amor move o ser amado para ele. O Aristóteles faz até essa analogia com o amor, né? Quando um sujeito ama, ele vai atrás do ser amado, né? Então é o amor que move a pessoa, porque é o fim que ele busca, né? Essa pessoa busca o amor, né? Então ela vai atrás do amor. Então o amor seria tipo uma causa final, algo que a pessoa busca, né? Então o primeiro motor ele move, veja lá, ele move o universo por conta disso, porque ele é a perfeição. Então o universo ele tende a buscar essa perfeição. Então por isso que ele move o universo sem nunca se mover e apenas movendo através de um tipo de causa final, tipo de um devir. Por exemplo, é isso que os cristãos dizem, né? Deus é o... Nossa, até esqueci o... É bem clichê, né? Bem que o pessoal cristão usa. Nossa, esqueci completamente. Deus é o objetivo, coisa do tipo, né? Enfim. E assim como eu disse, o universo nunca teve um começo, ele sempre existiu. Ele sempre existiu, ele é eterno. E ele sempre existiu, por Aristóteles, ele sempre existirá. Não existe um Big Crush, né? Nunca existe um Big Bang, né? Para o Aristóteles, né? Então, Deus é, portanto, eterno e imóvel, ato puro, privado de potencialidade e pensamento de pensamento. Sendo assim, ele não pode ter nenhum tipo de grandeza, grandeza no sentido espacial do termo, né? Ele não pode, enfim, a gente não vai ver, sei lá, um colosso, né? Esse colosso é Deus, né? Não é isso. A gente não vai existir esse tipo de coisa, né? Ele não tem nenhuma grandeza no sentido espacial do termo, né? E ele é sem partes indivisíveis. E também ele deve ser impassível e inalterado. Ele nunca muda, né? Aí tá já uma proximidade com o cristianismo, né? Deus é aquele que nunca muda, né? Contudo, para Aristóteles, isso é bem curioso. Divino é tudo o que é eterno e incorruptível, de alguma forma. Não é somente o primeiro motor. Então, como
Então, por exemplo, as estrelas, que ele chamava de esferas, né? Que estão no céu fixo para ele, né? Na época, também é divina. Porque elas, por Aristóteles, as estrelas eram incorruptíveis, né? Muito tempo depois, a gente entendeu que também as estrelas morrem. As estrelas não são incorruptíveis, né? Enfim, mas para Aristóteles, né, as estrelas eram incorruptíveis. Então, as estrelas, ou as esferas, que ele chamava, também tinha o seu quê de divino. Mas assim, apesar de ter não somente o primeiro motor imóvel ser divino, é ele, o primeiro motor imóvel, que é o único dentro da metafísica que ganha o nome de Deus. Então, ele tem características muito especiais e específicas, né? Mas, de certa forma, assim, não fica muito claro qual é a relação entre Deus e as outras esferas eternas, né? Que para Aristóteles as estrelas eram eternas também, né? Porque para Aristóteles essas esferas eternas não são propriamente movidas por Deus, pelo primeiro motor, mas ela tem um tipo de movimento por si mesma, enfim. É, e aí fica a questão, né? Fica a questão. Se o Aristóteles ele queria ser monoteísta e politeísta ao mesmo tempo, né? Se ele não conseguiu transpor a sua cultura, a cultura grega, né, que era politeísta. Então é o que parece, né? Ele tenta salvar o politeísmo através de um tipo de monoteísmo, né? Enfim, é bem curioso isso, né? E não fica muito claro isso, né? É, e, o- e outra grande diferença, assim, do Deus aristotélico para o Deus cristão, por exemplo, é que o Deus aristotélico é impessoal. Ele não ama os outros, porque é impossível amar os seres corruptíveis, né, que sofrem a corrupção. Mas ele é apenas objeto de amor e contemplação. Ele não tem uma causa eficiente no mundo, né? É sempre uma causa final, porque tudo tende a ele, né? E o Deus cristão parece que tem uma causa eficiente no mundo, né? Ele age especificamente através dos milagres e coisas do tipo no mundo sensível e corruptível, né? Mas então é isso. Esse é um resumo e um resumo explicativo da obra da metafísica. Como eu disse, eu deixei de fora algumas coisas, dentre elas a questão da matemática e dos números, que Aristóteles dedica um certo tempo falando sobre isso, mas isso é até uma questão à parte, porque poderia se ficar se falando sobre isso até à parte, porque tem uma questão dentro da matemática, por exemplo, o que é isso que chamam de matemática? A matemática faz parte desse mundo? Para Aristóteles fazia parte desse mundo, né? Por exemplo, Platão, o intermediário entre o mundo das ideias, o mundo formal, e o mundo sensível era a matemática. O que é a matemática, né? Uma questão muito interessante que até hoje as pessoas discutem, né? E também tem muitas objeções que Aristóteles faz, por exemplo, aos pitagóricos, que os pitagóricos acreditavam que, no fundo, tudo era um tipo de, de formulação matemática, né? Tudo no mundo poderia ser formulado matematicamente. Aliás, tem gente que acredita nisso até hoje, sem ser pitagórico, né? Nem sabe que é pitagórico e o é, né? Enfim, Aristóteles faz uma discussão, critica outros filósofos, fala sobre Parmênides, fala sobre Heráclito, enfim, tudo isso eu não abordei aqui, porque senão eu ia ficar aqui falando por 3 horas, né, até mais. Mas eu quis trazer a essência da metafísica, do que é a metafísica aristotélica. E a gente percebe que a metafísica aristotélica está muito mais próxima da gente, né, do mundo sensível, apesar da formulação dele de Deus, né? Aliás, a gente percebe que a formulação dele de Deus é muito mais elegante e basicamente esse é o Deus dos filósofos, né? Claro que depois cada um vai ter a sua concepção de Deus, né? Mas quando a filosofia se debruça e algum filósofo acaba chegando a algo que ele chama de divino ou Deus,
é muito diferente do que a religião popular chama de Deus, por exemplo, né? E aí vem uma questão muito interessante, né? Você, por exemplo, que é cristão, ou de qualquer outra religião, eu acho que você tem que tentar formular melhor a sua, a sua religiosidade, né? E você, que é ateu, você tem que formular um pouco melhor o seu ateísmo. Porque para você ser um ateu mesmo, no sentido forte do termo, você tem que, por exemplo, vencer a metafísica de Aristóteles. Eu acho isso justo, porque vencer, por exemplo, a, a religião popular é muito fácil. É muito fácil. É até simples, na verdade, né? Aliás, até tava vendo uma vez um vídeo de um ateu falando sobre não, como a Bíblia pode estar certa se são 3 páginas ali o livro da criação, e tudo aquilo lá é muito. Não dá pra. Não tem embasamento nenhum, não dá pra. Mas, cara, eu acho que ninguém acredita que a descrição bíblica seja literal. Isso, eu nem tô falando que eu acredito nisso, né? Mas aquela descrição bíblica não pode ser literal. E não é literal, é uma descrição mitopoética que simplesmente quer dizer que Deus criou todas as coisas, é só isso. Basicamente você pode resumir as 3 páginas, ou o Gênesis inteiro, nisso daí. Enfim, tem até questões teológicas, assim, por que foi escrito dessa maneira, enfim. É até interessante, mas você vê como é raso, é uma argumentação rasa. E esse ateu é um ateu famosinho e tal, né? Que falou um negócio desse. Influencia pessoas e tudo mais, e é dito como uma pessoa inteligente, né? E é muito raso. É um tipo de argumentação bem fraca, que tenta atacar simplesmente a religião popular. E como eu disse, a religião popular é muito fácil de ser atacada. Mas por outro lado também, os cristãos, os muçulmanos, os judeus nem tanto, os judeus até tentam formular um pouco melhor as coisas, né? Tem que formular um pouco melhor a sua religiosidade. E ler tratados de metafísica seria uma coisa dessa, mas sinceramente, você pega o cristianismo hoje, você vê a decadência que tá, não só no Brasil, né? Até mesmo você pega os teólogos. Que teólogo teria a capacidade de ler, por exemplo, a metafísica de Aristóteles? Ou a paciência para ler a metafísica de Aristóteles? São raros, sabe? Isso é muito triste, né? Você vê que nunca vai sair disso, né? Essa briguinha entre ateus e cristãos, principalmente cristãos no Ocidente, né? E você vê fora disso daí, fora dessa briguinha, a gente vê, por exemplo, Aristóteles formulando de maneira sofisticada uma argumentação racional e ele chegou ao Deus dele. Para mim, Deus é isso. Aristóteles coloca. E é interessante, é interessante. Eu acho que, assim, não somente cristãos e ateus, mas, por exemplo, os nihilistas, para eles criticarem a metafísica, eles têm que entender Aristóteles e têm que vencer Aristóteles. Por exemplo, Nietzsche, eu não vejo Nietzsche fazendo isso. Por exemplo, quando Nietzsche fala que o cristianismo é um tipo de platonismo para o povo, isso daí é um exagero e de uma imprecisão absurda. Absurda, assim. Certo, pode-se falar que, de certo sentido, existe um mundo verdadeiro que seria o outro mundo, mas o cristão não acredita que esse mundo verdadeiro tem as formas fixas que, enfim, não é isso. Não é exatamente isso. É só um exagero porque ele queria falar mal de Platão. E aí ele não gostar de cristianismo, aí ele junta as duas coisas e pronto. Mas, claro, Platão e Aristóteles influenciaram muito o cristianismo. A filosofia escolástica é baseada principalmente em Aristóteles. Tomás de Aquino era um aristotélico. Ponto. A Igreja Católica formulou muito depois de Tomás de Aquino, né? A formulação dos concílios, das mudanças, eram tudo baseadas na filosofia tomística aristotélica. Ponto, isso é verdade. Isso é verdade. Apesar de que Aristóteles não
o Deus aristotélico não é bem o Deus cristão, né? O Deus cristão é um pouco diferente, né? Houve adaptações ali na Idade Média, né? Mas, enfim, esse é um livro, assim, como eu disse, se você não lê alguns livros de filosofia, por exemplo, a Metafísica de Aristóteles, a República de Platão, Crítica da Razão Pura do Kant, o próprio a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios do Tomás de Aquino, livro do Agostinho, Confissões, livro do Descartes, Discurso do Método, livro do Hegel de Fenomenologia do Espírito, eu estava tentando lembrar no começo, Ser e Tempo do Heidegger, O Ser e o Nada do Sartre, o do Husserl também, né? Enfim, cara, se você não lê essas coisas, você nunca vai ter a dimensão da filosofia, sabe? Acho que principalmente os clássicos gregos, porque muito da filosofia até hoje giram em torno dos problemas que os gregos lá atrás colocaram, que até hoje estão girando em torno disso. Não saiu disso. Para você ver o tamanho da filosofia grega. E o quão impressionante é que esses caras, há 2.500 anos atrás, conseguiam colocar esses problemas. Quão vigorosa foi essa cultura. E até hoje a gente gira em torno desses problemas colocados por eles. É impressionante. Muita gente fala, não, a partir da modernidade a gente superou algumas coisas. Eu não acho. Eu acho que tentou colocar para baixo do tapete. Eu vejo as pessoas sendo mais... aderindo a um tipo de materialismo de uma maneira muito, assim, superficial. E pulando completamente como se Aristóteles nunca tivesse existido e aquelas argumentações nunca tivessem acontecido. Abraça um tipo de, por exemplo, de filosofia do Demócrito ou de Epicuro, sendo que, por exemplo, Aristóteles, Sócrates e Platão já colocaram problemas e críticas pesadas a essas filosofias, né? Então, como eu digo, né? A história do conhecimento ela vem junto com a história de esquecimento, né? Aristóteles ficou 1000 anos esquecido aí, ele retornou na Idade Média, né? Mais de 1000 anos esquecido, né? Retornando na Idade Média. Enfim, mas eu acho que todo mundo deve ler, por mais difícil que seja, leia devagarzinho, não tenha pressa, mas se a gente não tenta escalar essas montanhas da filosofia, esses grandes desafios, que é ler um livro difícil de filosofia, a gente nunca vai. A gente nunca vai conhecer a filosofia de fato. Porque, como eu disse, a filosofia gira em torno de certos problemas que foram colocados por alguns filósofos. Enquanto supera esses problemas, continua girando em torno disso. Eu acho que não vai superar alguns problemas, porque eu acho que esses problemas fazem parte da razão humana. Então, acho que alguns nunca vai superar. Por exemplo, essa questão da metafísica, se existe ou não e tal, vai ficar essa discussão para sempre, na minha visão. Tá? Mas eu agradeço muito vocês, se você chegou até aqui, né, até o final desse vídeo. É muito esse vídeo é muito importante para mim. É um livro que há muito tempo eu queria ler e eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que pelo menos alguma coisa você tenha aprendido, que eu tenha conseguido instigar você a ler esse livro, e que você tenha entendido pelo menos um pouco a metafísica de Aristóteles, porque se você conseguiu entender um pouco, parabéns, porque você é um dos poucas pessoas que entendem pelo menos um pouquinho do que é a metafísica. Isso daí se tornou quase como um tabu, as pessoas não conseguem entender direito. Mas tá, espero que tenham gostado, e se sim, eu vou continuar com pelo menos esses livros mais difíceis, essa questão de fazer slides que organiza muito melhor o pensamento, enfim. Também acho que para todos, para quem está assistindo, também fica melhor, né? Fica mais organizado. Tá bom? Então, até a próxima. Um grande abraço.